Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Gente, hoje nós vamos fazer crítica a um setor que está crítico no Brasil, mas em especial em Guarulhos, que é a saúde pública. E eu trouxe aqui um médico que tem longa experiência na saúde pública em Guarulhos, que é o Dr. Altamir Vaz, que está aqui conosco, né? Ele fez carreira na prefeitura, já foi secretário adjunto, foi médico de postinho de saúde lá em 1977, enfim, ocupou diversos cargos e foi diretor do HMU mesmo. Altamir, que satisfação em tê-lo aqui. Você que é nutrólogo hoje em dia, Isso, né? Nutrólogo. Hoje eu faço a nutrologia. Obrigado, Martinho. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentarmos trabalhar um pouco, analisar o que foi feito dessa cidade e o que se espera dessa cidade. Nós que vivemos aqui há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, né? Estamos você é natural de onde, Altamir? Sou natural de Guarulhos. Ah, você nasceu em Guarulhos? Você Eu nasci no Brás porque Guarulhos não tinha hospital, não tinha maternidade. Foi antes da Santa Casa foi criada no ano seguinte. Então, uma criança muito grande, isso aqui eu tive que ir para lá, mas meus pais moravam na Praça Getúlio Vargas, ali atrás do campo do Paulistão. Ali era um campo de futebol. Muita gente não sabe, mas a Praça Getúlio Vargas era um campo de futebol. Era o campo do Paulistão. Paulistão ou Guarulhão, não me lembro. Eu era pequenininho, era Paulistão mesmo. Paulista, né? Então, veja só, guarulhense nato, só nasceu lá na maternidade de São Paulo porque não tinha recursos médicos na época, né? Continua não tendo. Continua não tendo, depois de todo esse tempo, depois de mais de meio século, continua não tendo. É verdade. Veja só. Então, Altamir, você clinicou num postinho de saúde lá no Pimentas, no início da sua trajetória, é isso? Eu fui embora de Guarulhos quando fui fazer faculdade. Meus pais mudaram para São Miguel. Meu pai tinha uma rede de loja, minha família e tal. Nós fomos para São Miguel, eu tinha 8 anos, e voltei para cá casado com Eliane. E voltamos em 77. Aliás, mandar meu abraço para a professora Eliane, Eliane. Doutora Eliane, que atendia lá atendia no Lar da Irmã Celeste, doutora Eliane Vaz, pois é, grande profissional. E daí, em 77, nós recebemos um convite para voltar para Guarulhos, mas para voltar para Guarulhos para quê? Para inaugurar o posto de saúde do bairro dos Pimentas, que nós morávamos em Mogi, era metade do caminho, eu trabalhava em São Miguel e Guarulhos, então eu vinha, e de manhã eu estava lá e eu inaugurei o posto de saúde do bairro dos Pimentas há 40 anos atrás. Olha, e o Pimentas na época era um lugarejo, né? Porque era uma zona rural praticamente ali. Sim, era zona rural. Eu me lembro que a prefeitura tinha aquele serviço odontológico rural, que eram umas combis que tinham um sobreteto e os profissionais dentistas iam para fazer extração, né? Porque não dá para fazer tratamento. Mas aquela região do Pimentas era uma região de zona rural. Mas naquela época, por exemplo, o bairro dos Pimentas foi uma das primeiras experiências onde foi colocado um médico e um dentista num posto de saúde. Isso foi feito lá no bairro dos Pimentas. E nós começamos, eu, Martinez, que era o dentista, nós começamos a trabalhar lá para dar uma estrutura diferente para a saúde. Naquela época, com o Dr. Roberto Barbosa, que era o secretário. Que era o secretário de saúde da época, né? Isso foi na primeira gestão ainda do ex-prefeito, saudoso Neftalhes. Primeira gestão, não essa segunda, hein? Isso foi lá nos anos 70. 1977. 1977, pois é. Mais precisamente, eu comecei dia 10 de outubro de 1977. E o Roberto Barbosa, irmão do Renato Barbosa, que fez carreira na Câmara Municipal também, foi diretor durante longos anos. Altamir, você chegou até, mais recentemente, você foi diretor do HMU, mas recentemente em termos, né, de alguns anos. Foi em 2001. 2001. Mas foi também secretário adjunto, Isso, né? Antes com o Marcos Rezende, na época do Jovino, eu fui adjunto do Marcos. O Marcos Rezende, filho, médico otorrinolaringologista, filho do saudoso Manuel Rezende. Que foi secretário também, foi assassinado. Que foi secretário, acabou assassinado. Aliás, foi um secretário de Finanças. Foi um evento trágico. Ele foi assassinado na porta da casa dele. Não é? E o Marcos Rezende, que hoje mantém a clínica dele, inclusive no mesmo endereço onde morava. No mesmo endereço onde o pai morava. E foi secretário de saúde e você foi o adjunto. Então, essa na época do ex-prefeito Jovino Cândido. E na época do ex-prefeito Eloy Pietá, no comecinho
você foi diretor do HMU. Daí infartei. Aí você infartou, né? Quer dizer, o PT te infartou? Que história é essa? Eu trabalhei praticamente 6, 7 meses e daí infartei. E a partir daí se afastou do HMU me afastei do por HMU, razões de saúde. E me afastei da vida política também. Me afastei de tudo por questões de saúde. Agora, você é pré-candidato a vereador, né, nesta eleição de 2016. Você vai submeter seu nome à convenção do seu partido. Sim. E por que você resolveu, depois de tanto tempo afastado da vida política e tal, da administração pública, porque você conhece tudo de saúde pública, por que você resolve voltar? Eu resolvi voltar porque eu sou guarulhense, eu quero minha cidade de volta. A grande verdade é que Guarulhos hoje é uma cidade pré-falimentar. E nós começamos, junto com um grupo de pessoas sérias, a viabilizar uma estrutura para tentar fazer com que a cidade voltasse a crescer, voltasse a ser a cidade que nós tínhamos aqui, que nós construímos durante todos esses anos. E, junto com isso, nos unimos, propondo um nome para a prefeitura e começamos a trabalhar em torno para que Guti aceitasse, porque nós achávamos que era uma pessoa de bem, uma pessoa voltada para isso, e nesse processo de nós irmos buscar alguém para assumir a prefeitura, veio. Então, não adianta só nós colocarmos um prefeito, nós temos que ter uma Câmara atuante também, com pessoas que entendam da cidade. E aí me convenceram a sair candidato a vereador, eu pensei, e agora estou pensando na possibilidade de me colocar à convenção para ver se eu vou ser aceito para isso. Esse é um projeto de um grupo de guarulhenses que amam a cidade para tentar resgatar essa cidade para a população. Muito bem, tanto o Guti, que é um pré-candidato a prefeito, e também vai submeter o nome dele à convenção partidária, como os demais pré-candidatos, como o próprio Altamir falou. E as um projeto. As convenções devem acontecer daqui a um mês, mais ou menos, um mês e pouco. Vamos ver se vai dar certo para nós podermos caminhar juntos. O importante é ter a vontade, né? A vontade de fazer alguma coisa pela cidade. A gente vai encerrando esse bloco, mas daqui a pouquinho estaremos de volta para a gente fazer uma radiografia do que acontece com a saúde pública em Guarulhos. Até daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Estamos de volta com TV Cidade, eu batendo um papo aqui com o doutor médico Altamir Vaz, ele que é nutrólogo, né? E é pré-candidato a vereador em Guarulhos. Eu dizia que você que tem uma larga experiência em saúde pública aqui na cidade,
Eu estive há poucos dias no HMU, socorrendo uma pessoa, e uma pessoa de idade que, por sinal, foi muito bem atendida pelos funcionários. Mas eu fiquei muito mal impressionado com as instalações físicas do HMU, que não tem conforto nenhum, nem para os pacientes, nem para os próprios funcionários, nem para os familiares, as pessoas que lá estão. Fora que ainda falta pessoal, né? Falta médico, assim como acontece nas UBSs, né? Essa decadência toda se deve a quê, Altamir? Esse problema do HMU é um problema crônico. Já há 15 anos atrás, quando nós estávamos como diretor, nós estávamos desenvolvendo um projeto para mudar a característica do HMU. O Hospital Municipal de Urgência, viabilizar aquilo realmente como só as urgências, para poder atender os acidentes, poder atender os casos graves, que ali fosse esse ponto de referência. Pegamos como? Pegamos aquilo com essa mesma estrutura física que você está vendo hoje, não conseguimos reformar. A nossa ideia era, em frente, tem um próprio da prefeitura, que hoje é Secretaria de Trânsito. Era antiga, hoje está vazio, mas é uma antiga Secretaria de Transporte e Trânsito. Transporte. Nós tentamos reivindicar aquilo para fazer um PA. Ou seja, a pessoa que chega, está com uma febre, está com mal-estar, isso, aquilo, não precisar passar dentro do HMU. E dentro do HMU, você colocar uma estrutura própria, como se dali partisse o SAMU, médicos especialistas em urgência e emergência, para fazer o seu papel. Mas ali também está acontecendo um problema. O paciente entra mesmo grave, para onde que ele vai? Não tem, onde não há que leitos. Qual que é a referência que não você há leitos, tem? Nem lá. Deveria chegar ali, ir para uma UTI, ir para a cirurgia. Na época, aquilo que você falou de má vontade, é um centro cirúrgico muito bom, um centro cirúrgico muito amplo que foi construído ali, só que eu fiquei quase que um ano sem ar-condicionado. Os médicos não conseguiam operar também. Os funcionários atendem muito bem, são ótimos. Os funcionários atendem bem, mas não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, há 15 anos, nós tentamos mudar aquela estrutura, não tinha verba, a gente tentamos mudar a estrutura do... Há 15 anos... Há 15 anos, e eu voltei, algum tempo atrás, um paciente meu faleceu. E vai fazer 16 que o PT está aí no poder, hein? E faz 15 que eu saí de lá, fiquei quase durante um ano. Nesse meio tempo eu deixei, tinha um buraco lá na parede, isso, aquilo, que eu consegui uma verba, ia arrumar. Nesse meio tempo eu infartei e saí. Voltei depois de um ano ou mais, que um paciente meu faleceu, o corpo estava lá, eu fui lá para... Para dar uma atenção até para a família. Fui lá para verificar o óbito, realmente, porque era meu paciente, ele estava em tratamento comigo, eu forneci o atestado de óbito, passei pela mesma estrutura. Depois de um ano que eu tinha saído, o mesmo buraco estava lá. O mesmo buraco estava lá, a estrutura estava lá, não foi fechada e continua a mesma Agora, coisa. O que falta em Guarulhos, veja só, a gente vê por aí a estrutura hospitalar da cidade. Tanto a municipal quanto a estadual deixa muito a desejar. Nós temos um hospital que está lá no Pimentas, Bom Sucesso, que é amplo, mas aquilo está praticamente vazio, só tem uma ala funcionando. O HMU virou um hospitalzinho, mas um hospitalzinho que não tem estrutura para atender. O Hospital Geral do Secap, que foi operado era tocado pela Santa Casa, hoje é o Estado que toca, né, também tem deficiência. E aquele hospital foi construído para ser um hospital com prioridade para queimados. Não há nenhuma ala para queimados, aliás, não há ala para receber os pacientes. O Hospital do Padre Bento, que é um hospital estadual, também deixa muito a desejar. É um prédio muito antigo. O Estado também tem um descaso enorme. Então falta um hospital público. É uma vergonha uma cidade, Altamir, que tem 1.400.000, não tem um hospital municipal. O Padre Bento foi feito já há quase 100 anos para ser um hospital para doenças crônicas, não foi um hospital de urgência. Rancenianos, né? Para rancenianos, que o bairro ali abrigava essa população, geral, não foi para ser um hospital geral. O Hospital Geral foi feito para o Hospital Geral e o Hospital dos Pimentas, nós participamos desde o primeiro momento. Que é um prédio bonito, inclusive. Dos Pimentas, na escolha de local, nós tínhamos várias regiões, a escolha do terreno, o desenvolvimento que foi feito do prédio, nós participamos da comissão que fez tudo isso. E ele ficou ali por quê? Por ser beira de Dutra, por ser um bairro muito populoso, que a gente procurava ter uma estrutura de urgência e emergência. Hoje, o que funciona ali? Aquele prédio magnífico do beira da Dutra, que deveria ser super especializado em ortopedia, neurologia, em alguns aspectos que poderia servir essa região toda dentro do processo de urgência e emergência,
O que tem lá hoje? Tem um ambulatório, alguns leitos, o hospital me parece que está praticamente fechado. Altamir, você sabe que eu me lembro nessa época do princípio do HMU, que nós tínhamos lá auditório, tinha o CEMO, que era o Centro de Estudos Médicos Odontológicos, com eventos e capacitações frequentes. Eu cheguei a frequentar bastante ali, não é? Médicos e dentistas se davam muito bem. Sim, o CEMO foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na saúde desse município. Na época, o Vicente Gabriel era o presidente, Angela Grock, o Paulo Vieira, como dentistas, eu, Vanderlei Santana, vários médicos, criamos aquele centro e aquilo criou para Guarulhos uma coisa que foi fantástica. Nós fizemos uma determinada fase, que nós fazíamos os treinamentos todos, o professor Walter Belda, que era a maior autoridade em doenças sexualmente transmissíveis, para fazer um treinamento de doenças sexualmente transmissíveis aqui em Guarulhos. Ele veio, deu o curso, ele veio para cá 2, 3 dias, daí chegou para nós, para o secretário, para o Lago Negro, na época, falou, pô, mas Guarulhos, com esse tamanho, não tem um ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis? Só veio a ter anos depois. Né, não, veio em seguida. Daí o Lago Negro falou, vamos ter. Daí ele falou, eu treino alguém. O Lago Negro falou, Altamir, você, a partir... Conversa com o professor e vai treinar. Daí eu fui para a saúde pública, eu fui treinado, vim e montei esse ambulatório. Montou o DST. DST. E ficamos. Chegou um dia, aparece o primeiro caso de AIDS de Guarulhos. Quem vai atender? Quem vai atender? Ligaram para o Lago Negro. Doutor Lago Negro, estamos com caso de AIDS, para onde que manda? O que é AIDS? É DST? É, manda para o Altamir. E ninguém preparado. Nós tínhamos um ambulatório para tratar sífilis, né? Gonorreia. Naquela época era uma coisa assim, e dava medo em todo mundo. Ninguém punha Depois a mão. apareceu o Instituto Diet, lá do Bira. Não, sim. Também, Daí, então, para fazer um trabalho preventivo. Daí, esse ambulatório se tornou... Aí nós começamos a acolher os pacientes, foi crescendo o número de AIDS, recebemos treinamento na França, recebemos treinamento na Califórnia, tudo que o Ministério precisava mais moderno, que os dois grandes centros de pesquisa. E nós fomos enviados, já na época auge, e do Ministério, chegamos, montamos Não vamos confundir época auge com época do auge, né? Não, sim. Auge mas era a época do auge do HIV. Daí certo. Nós montamos esse ambulatório que se tornou uma das maiores referências nacionais em HIV/AIDS. Perfeito. Que hoje eu não sei como que anda também. Pois é, ninguém sabe. A gente volta já, porque esse assunto interessa para mim, para ele, para o nosso cameraman, para você que está aí no sofá. Interessa para as nossas famílias, interessa para a coletividade guarulhense. A saúde pública em Guarulhos está na UTI, está um caco. A gente volta já. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Estamos de volta com o TV Cidade, falando sobre saúde pública, e eu conversando aqui com o pré-candidato a vereador, doutor médico Altamir Vaz, conhece tudo de saúde pública em Guarulhos, até porque desde 77, quando ele clinicava lá no primeiro postinho de saúde do bairro do Pimentas, passou por diversos cargos. Isso que você falou
sobre aproveitar aquela área que já foi da Secretaria de Transporte e Trânsito, fica praticamente do outro lado da Tiradentes, na direção do próprio HMU. Eu já tinha dado uma sugestão dessa para o prefeito Almeida. Aliás, já falei, coloquei isso até em Facebook no passado. Aquela área está lá vazia, não sei se é pública ou se é particular. Se for particular, teria que ser desapropriada. E Guarulhos precisaria pensar num hospital municipal, hospital geral municipal, não é? Claro que enquanto se constrói, precisa atender a emergência. O ideal é que lá naquele outro, numa área que é um pouco menor, né, se construísse um pronto-socorro, um PA, uma unidade de pronto, uma UPA, mas uma UPA bem, né, um pouco mais estilosa, que tivesse leitos também, para poder fazer o que o HMU faz hoje de forma precária. E aonde está o HMU, demolir aquilo tudo e construir na vertical, construir um belo de um hospital municipal, que é uma vergonha. A ideia ali era construir realmente... E unir através de uma passarela, inclusive. O que nós iríamos... Como tem na rua Doutor Enéas de Carvalho, onde fica o Hospital das Clínicas, né? Nós temos lá as diversas estruturas de saúde, o INCOR de um lado, o Hospital das Clínicas do outro, Secretaria da Saúde de um lado. Nós temos ligações até por passarela, e ali poderia acontecer. Você veja bem, na época, esse projeto, nós iríamos fazer um hospital de urgência mesmo, trazer junto com o hospital de urgência o serviço de verificação de óbitos da prefeitura e construir um pouquinho mais à frente, ali onde é a PCD, nós iríamos construir um novo IML de Guarulhos, para centralizar naquela região. Infelizmente, como hoje, em São Paulo, perdemos hoje tudo e praticamente estamos prestes a perder o IML em Guarulhos. Olha só. Provavelmente estamos correndo risco. O Instituto Médico Legal deve ser transferido para Mairiporã. Meu Deus do céu. Por problemas de gestão, por problemas de Isso é uma falta de vergonha na cara. Onde já se viu, gente? 1.400.000 habitantes. Eu não sei quantas pessoas morrem por mês aqui. No passado eram umas 500. Mas o nosso 600. IML está para ser transferido pelo Estado para Mairiporã. Não porque o Estado queira levar, porque... Praticamente nós temos 20 óbitos por dia, em média, aqui em Guarulhos. Uns 20 óbitos. E temos técnicos maravilhosos. De excelente nível. Um dos maiores legistas do Brasil, doutor Luiz Ayrton Saavedra de Paiva, Roberto Vaz... Uma equipe antiga já aqui, e que atua há muito tempo. Roberto Lago, doutor Ciongoli. Então, mas uma equipe de médicos, doutores, experiência em saúde pública, estão indo embora daqui por problemas administrativos do IML. Mas Altamir, aqui o governo que aí está, a administração pública, não atende bem nem os vivos, que dirá os mortos. Nós temos aí unidades de pronto atendimento, nós temos pelo menos 2 que estão aí construídas há mais de 3 anos, prontas, com recursos do governo federal, governo estadual. Eu vou dar um exemplo, nós vamos até mostrar a imagem agora aqui. A UPA lá da Rua dos Jesuítas, no Jardim Cumbica, pronta há mais de 3 anos, bonita, já está sendo depredada, não se põe pessoal. Isso é falta de vergonha na cara, gasta-se fortunas com propaganda na Rede Globo, nas emissoras de rádio para maquiar e não põe o equipamento de saúde à disposição do povo. Tem uma outra UPA parada também no Jardim Paulista, né? E faltam médicos, não contratam médicos e depois acusam os médicos de serem vagabundos. Eu acho que, sei lá, vou te dar uma proposta de pauta, traga Roberto Lago aqui, ou Roberto Vaz, ou Luiz Ayrton. Vamos convidá-los. Para realmente te mostrar o caos que está caminhando o Instituto Médico Legal de Guarulhos. A coisa está muito complicada. Não, é uma vergonha. É uma vergonha. Ainda põe a culpa. Tem aí um pré-candidato aí, sabe, do mesmo partido aí do governo, aí, que diz que funcionário é vagabundo. Né? Pelo menos eu já ouvi dizer isso aí. Né? O que a gente escuta, não dá valor. Né? E diz que os profissionais de saúde que vivem numa tensão tão grande, porque ser médico socorrista, ser médico de unidade de emergência e de urgência não é fácil. A carga é muito pesada, psicológica. Por isso que você infartou. Não, também. Tudo, também. Isso com certeza me ajudou. Na época, né? Hoje ele está forte e rígido. Daí o programa do governo, trazer os médicos cubanos. Onde estão os médicos cubanos em Guarulhos? Ninguém sabe, ninguém viu. Sabe. Onde é que eles estão atendendo? Nós temos. Eu soube que tem médico, ouvi falar por paciente, que foi atendido por um cubano dentro de Stella Maris. Legal, temos que recuperar Stella Maris, mas esses médicos vieram para atender ali a periferia, onde falou que o médico não vai. Por que não está lá? Tem muita cidade do interior pequena que está precisando. Por que esses médicos
não estão lá. Tem que se reavaliar isso tudo, tem que se mudar essa estrutura de saúde. É possível recuperar? Eu tenho certeza que sim. Nós já trabalhamos em a área de medicamentos também está um problema, hein? Aquelas farmácias de alto custo, não se encontra remédio mais. Não tem. Não tem, gente. É um descaso que vem lá vem de Brasília até o municípiozinho lá de Cabrobó das Abóboras. E o politicamente correto hoje, prejudica ainda mais o paciente. Na minha época, que eu estava lá no posto de saúde do bairro dos Pimentas, você podia acha... dar amostra grátis. Eu enchia meu carro de amostra grátis. Hoje não pode mais, né? Se eu dava amostra. Hoje eu tenho meu paciente com problema, eu tenho o remédio. Se pode ter o remédio no posto, se o farmacêutico não for trabalhar, o meu paciente vai ficar sem remédio. Eu não tenho autorização para entregar o remédio. Se eu entregar, eu vou ser preso. Quer dizer, as coisas vêm piorando no Brasil, né? Complicam. Ao invés de melhorar, de buscar atalhos, não. Aqui se burocratiza. E quem sofre com isso é a população. Sim, lógico. Otávio, nós estamos chegando no final do nosso programa. Passou rápido demais. Passa rápido demais. Eu queria que você, em 30 segundos, desse uma mensagem de pelo menos, o nosso telespectador, está todo mundo muito chateado com essa história do péssimo atendimento à saúde. Em 30 segundos, como é que se pode melhorar a saúde pública? Eu acho que a primeira coisa, nós temos que ter administradores competentes. Eu acho que tem que ser uma visão de governo, isso tem que ser feito um projeto. Se você guarulhense agora, exija do seu candidato uma visão de saúde, pense bem. Nós temos que reconstruir do zero, nós estamos numa cidade pré-falimentar, vai ser muito difícil construir a saúde. Qualquer que seja o candidato que ganhe, vai ter problema. Mas existe solução se você tiver pessoas de bem, pessoas voltadas ao bem-estar da população. Dá para reconstruir a cidade, sim. Tá certo. Boa sorte, a gente vai ficando por aqui. Vamos colocando um ponto final em mais uma edição do TV Cidade. Fiquem com a programação da TV Guarulhos.